Eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia perecer. Duro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer do Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia perecer. Duro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Oh glória, né? Que privilégio podermos ter, mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o direito hoje da vida eterna. Glória a Deus por isso. Para darmos continuidade nesse espírito de redenção, de salvação, nós gostaríamos de entoar o hino 502, Vaso Novo, que esta possa ser, no ano de 2015, a nossa oração, uma oração de transformação, de alcance pelo poder do Espírito Santo. 502, Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Abre o teu coração a Jesus neste momento. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-me de novo.
Queremos dar nosso cordial boa noite a todos presentes e também aos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo pela internet, dizendo a todos que hoje é um meio de nós buscarmos o poder do Espírito Santo. E que bom você que deixou o seu lar para estarmos juntos, para agora aqueles que puderem colocar-se de joelho para falarmos com o nosso Deus. Altíssimo e soberano Deus, Pai da eternidade, nós estamos felizes porque o Senhor nos deu a oportunidade, Pai Santo, de estarmos no primeiro domingo do ano de 2015, na Tua casa de oração. Senhor Deus, perdoa nossos pecados, nossos erros, e também nossas inúmeras transgressões cometidas contra Ti. E por favor, ó Deus, aceita essa oração como cheiro suave, com perdão dos nossos pecados e também nos fortalecendo a cada dia, para que nós possamos, Senhor, almejar a gloriosa volta de nosso Senhor Salvador Jesus. E portanto, Deus, nós possamos viver o assim diz o Senhor. Querido Deus, toma em Tuas mãos de uma forma toda especial a pessoa do irmão Ed Wilson, que Tu escolhestes para repartir o pão da vida. Que ele possa ser iluminado pelo Teu Santo Espírito. Ao abrir os seus lábios, ele possa falar, imbuído pelo Teu poder, aquilo que a igreja precisa ouvir. Obrigado por tudo. Continue, Senhor Deus, sendo o nosso Deus, sendo o nosso protetor e nos dando a bênção deste dia. Em nome de Jesus, nós pedimos tudo isso. Amém. E para continuar o culto desta noite, vamos ouvir uma mensagem musical com o nosso irmão Jean. Deus te abençoe. Devoção, a sua volta a multidão, que bênçãos vinham buscar, olhavam em seus olhos ao terminar de orar, e ao falar com tanta fé, encheu-os de poder. És um milagre, posso senti-lo ao meu redor. Eterno rosto, sua glória se mostra aqui. Sei que um milagre perto está. Pôde ver, e aqueles oprimidos a liberdade deu. Desesperados vieram, o pobre e o sofredor, e ao vê-lo entre a multidão, oh, que alívio ao coração. És um milagre, posso senti-lo ao
redor, eterno rosto, sua glória se mostra aqui. Sei que o milagre perto está. Seguimos cumprindo seu mandar, pois nada é impossível, o que falou se fará. Embora hajam dúvidas e incompreensões, um dia todos hão de o ver, quando entre nuvens regressar. Eis o milagre, eis o milagre. Posso senti-lo ao meu redor, o eterno rosto, sua glória se mostra aqui. Sei que o milagre perto está. Sei que o milagre perto está. És o milagre, és o milagre. Amém? Que Jesus possa ser um milagre na minha vida, na sua vida, um milagre nessa igreja. É muito bom nós termos amigos. E quando você tem amigos, você pode contar com esses amigos. Eu estou feliz porque, através da Jaqueline, a qual eu conversei, ela aceitou de bom grado para que o Ed e o Wilson pudessem hoje ser o pregador dessa noite. Obrigado, Jaqueline. Que Deus te abençoe. Os momentos se seguem. É com você, Ed. Boa noite a todos os irmãos. Eu agradeço o convite do Marcão. Nós nos conhecemos há muitos anos já, né, Marcão? Trabalhamos juntos já no Clube dos Gravadores. E é uma alegria muito grande estar aqui de novo na igreja da Vila Matilde. Gostaria também de agradecer ao irmão Jean pela música. Nós não combinamos nada, mas hoje nós vamos falar de milagres. E a música dele é exatamente o que a gente vai falar hoje. Eu atualmente trabalho na Universidade de São Paulo em meio a uma série de cientistas de diversos campos. Quando você fala de ciência, a ciência, ela tem uma linha que diz: isso é reproduzível? Você pode provar isso? Então isso existe. Você não pode provar? Então isso não existe. Hoje, a maioria das pessoas aí fora tem na sua mente que milagres não existem. As pessoas hoje têm na sua mente que milagre é coisa do passado, ou são contos que surgiram no passado que talvez nem mesmo sejam verdade. Milagres não existem. O que existe é o que a ciência pode provar. E infelizmente, quando a gente percebe isso,
às vezes é um pouco tarde, porque está se enraizando inclusive dentro da nossa igreja. Muitas vezes até pessoas dentro da igreja ficam querendo provar milagres. Ficam querendo, através da ciência, provar uma coisa que é um atributo de Deus. Deus é uma pessoa extremamente soberana, que pode tudo. Deus pode o impossível. E muitas vezes nós, com a nossa mente finita, nós não conseguimos enxergar isso. E você hoje, quando lê revistas, como por exemplo, revistas de ciência, Galileu, super interessante, que agora está mais entretenimento do que ciência, e outros tipos de revista, até um pouco mais técnicas, como a Nature, como a Cell e várias outras, você começa a perceber isso. O que importa é o que eu posso provar. Milagre não tem vez no mundo hoje. Esse ano, nós que trabalhamos com o Clube de Desbravadores, nós estudamos com eles o livro do Êxodo. E eu gostaria de hoje falar um pouquinho com os irmãos sobre algumas particularidades do livro de Êxodo. Se você for tirar os evangelhos, porque nos evangelhos não existe nenhum outro lugar na Bíblia que tenha mais milagres do que nos evangelhos. Mas se você for tirar dos evangelhos, o próximo que se aproxima é o livro de Êxodo. Um livro que existe muitos milagres ali. E eu gostaria de comentar com os irmãos um pouquinho sobre eles. E eu vou pedir para o Arnaldo colocar para mim, já está aí o Moisés e o Êxodo. Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi uma pessoa hebreia que nasceu junto com o seu povo, que na época era escravo do Egito. O Egito era a nação dominadora daquela época. O Egito era como se fosse hoje os Estados Unidos, é quem manda no mundo. E lá naquela época ninguém mandava mais, ninguém tinha mais poder naquele tempo do que o Egito. E o povo hebreu, ele era escravo desse povo. E os hebreus, por muitos e muitos anos, auxiliaram o Egito a construir a sua riqueza, o seu poder. Hoje nós vemos lá no Egito aquelas pirâmides, esfinge, aquelas grandes coisas que inclusive acabaram ficando mais no passado, mas tudo aquilo foi construído pelo suor de escravos. E a Bíblia nos diz que duraram 400 anos de escravidão. Só que quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 23, diz lá o seguinte: decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o teu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Talvez algum mais desavisado que leia aqui vai falar assim: nossa, Deus, ele se lembrou do povo depois de 400 anos? Nossa, mas que Deus esquecido é esse? Como que vai ficar 400 anos sofrendo e Deus só vai se lembrar deles depois de 400 anos? Mas o que é isso? Só que se a gente olhar direitinho aqui, a gente vai ver um detalhe importante aqui. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão. E aí o que eles fizeram? Clamaram e o seu clamor subiu ao céu. Essa é a primeira lição que nós temos hoje. Às vezes, a gente sofre por um simples motivo. Porque a gente se esquece de pedir a Deus.
Às vezes, Deus está lá, Ellen White diz, no Espírito de Profecia, que os anjos, eles ficam assustados, falando, mas como que esse povo sofre tanto e deixa de pedir a Deus? Deus, ele está ali pronto para derramar as suas bênçãos para o seu povo. Deus, ele fica esperando. Só que às vezes a gente não pede. Às vezes a gente deixa de ganhar bênçãos do nosso Deus porque a gente se afasta. Porque a gente esquece de pedir. Deus, ele está pronto a derramar bênçãos. E quando o povo de Israel se prostrou, clamou a Deus, no mesmo verso diz o quê? O seu clamor subiu ao céu. E aí o povo teve o seu libertador. E esse libertador é quem? Moisés. Moisés foi uma pessoa que surgiu junto com os hebreus. E quando Satanás, ele sabia que ia surgir o libertador, o que Satanás fez? Satanás, ele atrapalhou ou auxiliou os planos de Deus? O que vocês acham? O que vocês acham? Quando ele sabia que o libertador estava para nascer, segundo a profecia, iria nascer um libertador, Satanás foi lá e atrapalhou ou ajudou? Ele queria atrapalhar, mas ele ajudou. Sabiam disso? Satanás, ele falou, eu vou atrapalhar, mas ele ajudou. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz, e todos conhecem a história, que aconteceu o seguinte: Moisés foi colocado num cesto, o cesto foi colocado junto, ali no rio, a filha do faraó pegou ali o cesto, e o que aconteceu com Moisés? Moisés ficou um tempo lá aprendendo com a sua mãe, depois ele foi para o palácio e diz a Bíblia que ele foi instruído na maior faculdade da época, que era a faculdade egípcia. Ninguém tinha mais cultura, mais sabedoria, mais entendimento naquela época do que os egípcios. Então, enquanto Satanás tentou atrapalhar os planos de Deus, ele acabou melhorando. Porque naquele momento Moisés começou a ficar mais influente. Vocês acham que um hebreu qualquer poderia ir até o faraó e falar, você vai libertar o povo? Vocês acham que é assim? Vocês acham que o faraó, ele receberia um hebreu qualquer? Que nem era do povo dele, era um escravo? Mas os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E Moisés, ele se tornou uma pessoa influente. Ele se tornou uma pessoa do palácio. Se nós olharmos a Bíblia, ela não comenta muito assim sobre a juventude de Moisés, Nós temos alguns livros aí que falam alguma coisa. Por exemplo, existe um livro chamado História dos Hebreus, que é de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi uma pessoa que viveu mais ou menos por volta de 50 depois de Cristo, mais ou menos um pouco próximo da época de que Jesus viveu na terra. E Flávio Joséfo, ele conta a história e ele diz que naquela época Moisés, ele se tornou um dos generais do exército do Egito. Um dos generais. E isso explica muita coisa, como que Moisés tinha condição, depois que passou do Mar Vermelho, depois que passou das águas amargas, e foi guerrear com os amalequitas. Como que um povo que era escravo consegue ganhar uma vitória de um povo guerreiro como os amalequitas? Provavelmente porque Moisés, ele já tinha sido instruído no Egito, além da cultura, também na guerra. Então nós vemos que os planos de Deus, eles vão muito além da nossa compreensão. E às vezes a gente fica falando, nossa, mas realmente algumas coisas só por milagre.
Mas continuando, falando de Moisés. Moisés, ele era uma pessoa extremamente... tinha grande sabedoria, tinha grande influência. Uma pessoa nessa posição, ela tinha totais condições de tirar os hebreus dali, levar eles embora dali. E eu pergunto para vocês, se ele fizesse realmente isso, ele chegasse e falasse, olha, eu vou tirar os hebreus daqui e vou levar eles para lá. Vocês podem ter certeza de uma coisa, até hoje seria dito, Moisés tirou os hebreus do Egito. Só que todos nós sabemos que não foi Moisés que tirou o povo do Egito, foi quem? Foi Deus. Era necessário que Moisés, ele atingisse um nível mais humilde. Moisés, no livro de Atos, fala que Moisés sabia que era o libertador. E por saber que ele era o libertador, ele tentou à força matar um egípcio. Porque ele estava causando problemas a um hebreu. Mas não era assim que Deus queria. Não era esse o plano de Deus. Não era daquela maneira. E Moisés, ele teve que fugir. E Moisés fugiu. Se alguém perguntasse para Moisés, naquela época, antes de matar aquele hebreu, Moisés, quem aqui pode libertar o povo? O que Moisés diria? É eu mesmo. Mas não tem ninguém que tire esse povo aqui do que se não for eu. Eu sou o libertador. Não tem ninguém melhor do que eu para tirar aqui. Esse era o pensamento de Moisés. Só que Moisés, ele fugiu e foi para o deserto. E Moisés andou pelo deserto, morou no deserto, teve filhos, casou-se e ficou lá no deserto. Durante quantos anos? 40 anos. E depois de 40 anos, Moisés já tinha qual idade? 80 anos de idade. E aqui é uma lição para algumas pessoas que às vezes elas falam assim, né? Já passou meu tempo. Ah, isso daí é para os jovens. O meu tempo já passou. Moisés, ele só se tornou útil para Deus depois dos 80 anos de idade. Foi quando Deus falou, agora você está pronto. E nós vemos Moisés, neste momento, quando nós olhamos aqui no capítulo 3, na sarça ardente. Chega no momento da sarça ardente, Deus, ele chega e fala assim, Moisés, você vai voltar no Egito e vai libertar o meu povo que está no Egito. E neste momento, o que Moisés diz? Ah, eu não, Senhor. Eu não. E se nós olharmos aqui no capítulo 3, não vamos ler para ganhar tempo, mas se nós olharmos aqui no capítulo 3, nós vemos que Moisés, por 5 oportunidades, Moisés falou, não, Senhor. Ah, mas eu não sei falar direito. Ah, eu sou pesado de língua. Ah, mas eles não vão acreditar em mim. Ah, mas eles vão dizer que quem é que está me mandando? Por 5 vezes, Moisés disse, não. Até que chegou um momento que Deus olhou para Moisés e falou, basta, Moisés, você vai tirar o povo do Egito. Que contraste. Que contraste. Quando nós observamos 40 anos atrás, não existia ninguém melhor do que Moisés para tirar o povo. Ele era o mais indicado. 40 anos depois, Moisés era uma pessoa extremamente mais humilde, até demais, né? E durante 5 oportunidades ele falou, não, Senhor, eu acho que eu não sou capaz disso. Mas Deus, ele capacita cada um daqueles que se propõe a fazer o seu trabalho. E então ele chegou e falou assim, Moisés, você vai voltar lá
e você vai juntamente com Arão e nós vamos libertar este povo. Naquele momento, Moisés, ele chegou à conclusão, realmente, eu não sou capacitado para tirar o povo do Egito. Mas se Deus estiver na frente, a gente vai conseguir. Era isso que Deus queria. Deus queria mostrar para aquele povo isso. Que eles tinham um Deus na qual eles podiam confiar. Esse era o objetivo de Deus naquele momento. E então, Moisés voltou para o Egito. E quando Moisés voltou para o Egito, ele foi até aquele que era o seu irmão adotivo, né, como diria. E ele tinha influência para chegar até ele. E aí é que começa uma grande história. Vamos, coloca lá para a gente mostrar. Existe um filme que surgiu agora em dezembro. Chama Êxodo, Deuses e Reis. Hoje em dia, está uma certa onda de se fazer filmes bíblicos. E é interessante que esses filmes, cada vez mais que se faz filmes bíblicos, a gente chega à conclusão de que eles são menos bíblicos do que deveriam ser. Né? E se nós olharmos, por exemplo, a revista Veja, ela começa, e a revista Veja é uma revista secular, não é cristã nem nada, mas ela coloca algumas coisinhas interessantes. Ela começa a sua matéria dizendo o seguinte: Moisés nem sabe que é hebreu. Ele descobre lá no meio do filme que ele é um hebreu. E a Bíblia é clara que desde sua infância ele sabia que ele era hebreu. Era claro, ele sabia, lá no livro de Atos fala que ele sabia que ele era o libertador. E nesse filme ele nem sabe que é hebreu. Depois eles falam, eu sou hebreu, tá bom, então vamos libertar esse povo. O Mar Vermelho, que existe um filme, Os 10 Mandamentos, que muitos aqui já devem ter assistido, o filme Os 10 Mandamentos, que é de 1956, é um filme muito antigo, quando ele bate lá e levanta assim como duas paredes e o Mar Vermelho se abre. Nesse filme agora, eles resolvem acabar com os milagres. Não. O Êxodo não tem milagre. São eventos naturais que aconteceram. Moisés, ele era uma pessoa que, de tanto andar ali pelo deserto, naqueles 40 anos que ele andou ali pelo deserto, ele sabia quando as marés diminuíam e as marés subiam. Então, no momento que eles estavam lá com o povo para passar pelo Mar Vermelho, sabe o que aconteceu? Um tsunami. Olha que ideia brilhante, né? Do nosso diretor Ridley Scott. Todos sabem que para ocorrer um tsunami, é necessário que as águas elas recuem para formar onda e a onda vem depois. E foi o que aconteceu lá no Mar Vermelho. Recuou toda a água, aí eles olharam e falaram, nossa, então dá para passar agora, não tem mais água. Passaram todos, e aí o que aconteceu? Veio o tsunami e passou em cima de todos aqueles egípcios. Isso é extremamente antibíblico, mas não tem cabimento absolutamente nenhum. No blog criacionismo.com.br, o jornalista Michelson Borges ele fala, olha, esse filme é extremamente antibíblico. Não existe esse negócio. E o pior é que, assim, fazendo isso, eles estão tentando explicar cientificamente como é que o Mar Vermelho se abriu. Então, eu vou dizer para vocês, cientificamente, que isso também não existe. Porque um tsunami, para ele ocorrer,
é necessário que as águas recuem, só que esse recuo das águas, para que venha o tsunami, ele demora em torno de 10 a 20 minutos. Sabe quanto tempo que ficou para que os israelitas passassem pelo Mar Vermelho? Praticamente a noite toda. Então essa história de tsunami aí também é totalmente infundada, se eles querem falar dessa forma. Eles falam, não, mas ele conhecia as marés. Moisés sabia quando a maré estava mais baixa e eles conseguiam passar. A Bíblia nos fala que eles passaram lá e eles molharam os pés? Não. Fala que eles passaram e estava seco. Seco. Em contrapartida, quando os egípcios passaram, o que aconteceu? As rodas atolavam. Então, estava seco. E outra coisa, não é possível você falar, mas ele escolheu a data certinha para passar lá, porque ele conhecia as marés baixas, sendo que ele não escolheu o dia, porque as pragas ocorreram de forma sincronizada. Então não havia como ele escolher. Então essa história de ficar explicando o Mar Vermelho cientificamente é um absurdo. Nós temos que acreditar que nosso Deus é um Deus de milagres. E milagres não se explicam. Os milagres se aceitam. Uma outra coisa que esse novo filme hollywoodiano chamado O Êxodo, Deuses e Reis fala é que as pragas foram eventos naturais. Foram eventos que ocorreram naturalmente. O mar se transformou em sangue porque houve uma epidemia de crocodilos no rio Nilo que começou a morder e provocar uma certa quantidade de sangue. E com esse sangue que se originou, começou a matar os peixes e por isso as rãs saíram do rio e as rãs começaram a ir para as casas. E conforme as rãs iam para as casas, começou a se fazer um odor muito pútrido que fez com que moscas e piolhos ocorressem e assim foi indo. Não. As pragas, elas não foram acontecimentos naturais. As pragas não foram acontecimentos aleatórios. Vocês já pararam para pensar nas pragas? Vocês já pararam para pensar por que Deus derramou 10 pragas? Será que se Deus não chegasse lá e simplesmente desse só a morte dos primogênitos já não era suficiente? Por que Deus colocou 10 pragas para aquele povo? E por que essas pragas? Por que uma praga de gafanhoto? Por que uma praga de mosca? Por que não uma praga... Não podia ser outras pragas? Por que Deus fez isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Mas tudo tem uma explicação. E a explicação é a seguinte. O povo do Egito era um povo politeísta. O que é um povo politeísta? Que acredita em muitos deuses. E quando os hebreus falavam que eles acreditavam em um único Deus invisível, eles não compreendiam. E eles falavam, olha, eu não quero saber do seu Deus invisível, porque eu tenho muitos deuses. E esses meus deuses, eles fazem tudo o que eu quero. Eu tenho um Deus, que é o Deus Ap, que ele protege o rio Nilo. O Deus Ap, ele protege o rio Nilo. Ah, ele protege o rio Nilo? Então, as águas se tornaram em sangue. Eu tenho um Deus chamado Ekete, que tem a cabeça de rã. Ele é o Deus da fertilidade dos egípcios.
veio a praga das rãs. Eu tenho um Deus chamado Deus Tote, que é o Deus da magia. E a Bíblia nos diz que essa praga dos piolhos foi a primeira praga que os magos não conseguiram reproduzir mais. Mostrando que a magia desse Deus, ela também era infundada. Mas eles também tinham o Deus dos ares, o Deus Ptah. Esse Deus dos ares também não conseguiu acabar com as moscas nos ares. O que dizer também do Deus Apis e do Deus Hathor, que protegiam o gado? Ah, esses deuses protegem o gado? Então por que todos os animais do seu pasto morreram? Que deuses são esses que vocês têm? Que deuses são esses, como o deus da medicina, a deusa Ísis, que não conseguiu proteger todos aqueles egípcios das úlceras que davam neles e estouravam nas peles, enquanto que todos os hebreus estavam com a pele totalmente limpa. O que dizer então do Deus Sete, que era o Deus das tempestades? Quando veio uma chuva de pedras, uma chuva que caiu com fogo. Onde está o Deus da tempestade dos egípcios numa hora dessa, que não conseguiu prever isso? Onde está o Deus da colheita, o Deus da vegetação, chamado Osíris, quando veio a praga dos gafanhotos? O Deus Ra, que era o Deus Sol, que inclusive dava nome ao faraó. O faraó chamava Ramsés, que era filho do sol, enquanto Moisés era filho das águas. Onde estava o Deus Ra, quando passaram 3 dias inteiros nas trevas? E por fim, veio a última praga, a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos, ela afetava o deus Horus. Horus era considerado o próprio faraó. Faraó era chamado de Horus vivo. Ele era considerado um deus. E Anubis era o deus dos mortos, a deusa dos mortos. Então, neste momento, para fechar as 10 pragas, mostrando que nenhum dos deuses do Egito era um Deus verdadeiro. Eram deuses de prata, deuses de barro. Mas existia um Deus invisível. Esse sim, libertava o seu povo de cada uma daquelas pragas. Enquanto cada uma das pragas destruía o povo e toda a habitação dos egípcios, lá no vale de Gósen, o que acontecia? Todos estavam íntegros. Ninguém pegou úlcera, o seu gado não morreu, eles não ficaram em trevas, não aconteceu absolutamente nada com eles. Eles eram pessoas que acreditavam no Deus verdadeiro. Enquanto que aqueles que acreditavam nos deuses do Egito, a cada praga sofriam mais. E no final da 10ª praga, vocês já podem imaginar o que aconteceu com o Egito. O Egito já não tinha vegetação, já não tinha a pesca, porque as águas mataram todos os peixes, as águas em sangue. Eles já não tinham o gado que morreu com a peste. Eles já não tinham uma boa saúde. Parte dos os seus primogênitos já haviam morrido, parte da população egípcia havia morrido. O Egito estava em destroços. Mas junto com essa praga, com essa última praga, era necessário não só que os egípcios acreditassem, mas era necessário uma lição.
para os hebreus. E essa lição era uma coisa chamada passagem à Páscoa. Os hebreus, eles ficaram lá nas suas casas e durante o tempo todo eles tiveram a sua vida preservada, a sua saúde, os seus animais, a sua família, tudo preservado. Mas naquele momento, eles tinham que provar a sua fé. E Moisés falou: vocês vão pegar um animal, vão cortar, vão sacrificar este animal, vão passar o seu sangue, da ovelha nas ombreiras das portas, como símbolo de que vocês acreditam. Aqueles que não colocarem é porque não acreditam. E eles colocaram lá e pintaram as suas portas. E não foi só eles que pintaram as portas, não. Teve egípcio que pintou também. Teve egípcio que pintou também. E teve egípcio, inclusive, que depois foi com o povo embora, para o deserto, como a gente sabe. Essa era um sinal que era para ser eterno. É um sinal que nunca mais era para ser esquecido. O sinal da Páscoa. Quando um cordeiro seria morto, e esse cordeiro morto, o seu sangue serviria para quê? Para salvar aqueles que acreditavam da morte. Isso lembra alguma coisa? O sangue do cordeiro que salva o pecador da morte. Naquele momento, Deus já estava falando o que iria acontecer no futuro. Deus já estava mostrando a profecia, que no futuro o seu filho viria como um cordeiro e iria derramar o seu sangue. E aquele sangue ia ser o sinal de que aqueles que nele confiassem não morreriam. Esse era o objetivo. Esse sinal, pode colocar lá, esse sinal, a Páscoa, era uma antiga festa realizada para celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro, E a Páscoa significa passagem. E hoje nós sabemos que é a celebração mais importante da igreja, onde se comemora a ressurreição de Jesus. O cordeiro que foi morto naquela época, para que eles fossem libertos, ele era um símbolo de que no futuro Jesus viria na terra e faria a mesma coisa. Seria morto e o seu sangue faria com que nós estivéssemos libertos da morte. No entanto, hoje em dia, as pessoas, a mídia em geral, tende a mudar isso. Tende a maquiar isso. Hoje, na Páscoa, o que acontece? Eles esquecem de Jesus e colocam como figura central da Páscoa um coelho. Um coelho. E ovos de chocolate. Não é só isso. Hoje em dia, quando chega o Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Sabemos que Jesus não nasceu nessa data, mas é uma data comemorativa. No entanto, a figura central hoje do Natal não é mais Jesus. Hoje a figura central é o Papai Noel, é o bom velhinho que dá presentes. Hoje nós temos vivido na secularidade, e a cada dia que passa, às vezes até dentro da igreja, a gente acaba aceitando
A gente esquece dos milagres de Jesus, a gente esquece de tudo aquilo que foi feito e que a Bíblia é prova daquilo que aconteceu e que ainda vai acontecer. Mas a gente esquece, a gente começa a olhar para outros lados e começa a ir na onda da mídia. Não, mas isso daqui é legal, ó, isso aqui é interessante. E acaba se esquecendo do verdadeiro significado das coisas. Hollywood ela tem feito muito disso. Existe um filme chamado Noé, que surgiu ano passado. E sabe o que é mais interessante? Que o filme de Noé, ele foi lançado próximo da época do Natal. O filme de Moisés, que a gente acabou de falar aqui, sabe que dia ele foi lançado? Dia 25 de dezembro. Sabe por quê? Porque nessa época que nós deveríamos estar falando de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre toda aquela história bíblica, nós não estamos falando de história bíblica, nós estamos convertendo isso para outros lugares. E esse filme de Noé, eu não sei quantos tiveram a desprazer da oportunidade de assisti-lo. É um filme que algumas pessoas ficaram meio chateadas, né? Falaram, esse filme aí, ele fala um monte de coisa que não está na Bíblia. Não fiquem chateados, irmãos. Esse filme, o pessoal fala, mas ele tem muita mentira. Esse filme, ele não é bíblico. Ele não tem absolutamente nada de bíblico. Tem gente que fala, não, mas ele desvirtuou. Ele não desvirtuou nada. Ele não é bíblico, absolutamente. E isso é uma tendência. Assim como foi no ano passado, como não é. Depois veio o filme do Êxodo. Esses dois filmes, eles mostram uma tendência hollywoodiana de cada vez mais pegar as páginas da Bíblia e fazer tudo ao contrário. Tentar mostrar para os cidadãos hoje, que são um pouco mais influenciáveis, de que não existe milagre, de que não existe Deus, de que Deus está em todos os lugares, e que se nós olharmos para lá, Deus está lá, ou Deus pode estar lá. Deus está dentro de você. Deus está na natureza. Todos somos como deuses. E o objetivo desses filmes é isso. Cada vez mais diminuir a pessoa de Deus. Nós lemos na Bíblia aqui, nós vemos quantos milagres Deus realizou para aquele povo a partir do momento que aquele povo pediu. Quantas bênçãos Deus está disposto a nos dar. Quantos milagres nós temos visto no nosso meio, na nossa igreja. Quantas coisas nós temos visto, mas às vezes uns filmes vêm e faz exatamente o contrário. E isso se enraiza dentro da nossa igreja, e eu vou contar uma coisa para vocês. Alguns anos atrás, eu estava lá na minha igreja, lá na Vila Ré, e eu estava lá olhando a biblioteca da igreja. E eu vi uma coleção chamada Segredos Milenares da Bíblia. Isso daí, ó. Eram várias edições, assim, eram vídeos, né? Vídeo cassete mesmo. Vários videozinhos chamados Segredos Milenares da Bíblia. Dentro da nossa igreja. E sabe o que falam esses segredos milenares? Cada um desses, ele mostra como que os milagres bíblicos podem ser provados cientificamente. Um desses mostra a historinha lá do Mar Vermelho recuando. Um outro mostra que os 3 amigos de Daniel, quando entraram na fornalha, eles entraram numa antecâmara que não tinha fogo. Por isso que eles saíram de lá sem queimaduras. Eles mostram uma série de coisas tentando provar milagres de uma forma absurda.
E muitas vezes dentro da nossa igreja a gente vê isso. Será que é isso mesmo que Deus quer que nós acreditamos? Deus, ele é um Deus de milagres. Deus é um Deus que ele está pronto a realizar por nós cada dia mais bênçãos na nossa vida. Que a gente possa acreditar nesse Deus verdadeiro, nesse Deus pessoal, nesse Deus que ele não é como nós vemos hoje em dia aí na televisão, na mídia. Hoje, cada dia mais, as pessoas tentam denegrir a imagem de Deus. Eu costumo ver muitas revistas, e algumas revistas, elas tendem a denegrir. Por exemplo, essa super interessante aqui, saiu agora, em novembro de 2014. Humanos, caem as fronteiras entre nós e os animais. Estão falando que a gente aqui é parente do macaco. Darwin, o homem que matou Deus. Por que Cristo teve que morrer? Será que ele ressuscitou? Jesus antes de Cristo. Deus existe? Cada dia mais nós vemos na mídia eles tentando baixar Deus ao nosso nível. Cada dia mais nós vemos na mídia eles querendo explicar milagres, tentar explicar Deus, mas Deus é algo inexplicável. Para encerrar, só coloca o meu último slide. Ele diz lá o seguinte, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não queiramos abaixar a imagem de Deus. Que nós possamos, a cada dia mais, acreditar nesse Deus verdadeiro. Nesse Deus que opera milagres ainda hoje. Nesse Deus que é capaz de fazer o que for para que os seus filhos sejam abençoados. Deus abençoe a cada um de vocês nesse novo ano para que nós possamos a cada dia mais sermos filhos desse Deus verdadeiro. Amém? Gostaria de convidar a vocês nesse momento, vou pedir para o Jean se ele pode aqui com a gente, o hino 451, Confiei no meu Senhor. Pedi para o Jean ele fazer aqui com a gente, que eu de cantar não sou muito bom, não. Desculpa, é 471, né? Acho que é 471, Confiei no meu Senhor. Ao som do playback, nos coloquemos de pé. Número 471, confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Glória a Deus por isso, né? Cristo honra e glória.
bem. Um sol em mim nascer, minha vida há de ser. Meu bom Deus, muitos o verão e temerão, Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e Antes da bênção final, nós queremos agradecer as pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Estão com a gente pessoas de São Paulo, Belo Horizonte, Mogi Guaçu, Ourinhos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, Maringá, Santa Bárbara do Oeste. O Ederaldo da Penha, ele está dizendo que ele deseja uma boa noite e um feliz 2015 a todos os membros da Igreja de Vila Matilde. A Tânia também está desejando uma boa noite e um feliz ano novo a todos. Walter Cardoso também, da Igreja de Salvador, Bahia, está desejando uma boa noite. A Marisa Vieira Ramos de Oliveira também diz uma boa noite e ela diz: já estou aqui conectada, assistindo o culto. Orem por mim, por mim, por meu filho Gabriel e a sua filha Damares. Ed. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de te servir. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus supremo, um Deus de milagres, um Deus que pode realizar grandes bênçãos na vida de cada um de nós. Que nós possamos ter a certeza, a cada dia mais, de que estamos seguindo aquilo que Tu queres para cada um de nós. Queremos Te pedir, Senhor, que neste novo ano que se inicia, possamos ser pessoas melhores, possamos ser cristãos melhores, para que cada dia mais possamos fazer a diferença na Tua igreja e neste mundo. Queremos Te pedir, Senhor, que abençoe a cada um daqueles que vieram nesta noite aqui na igreja. Queremos também Te agradecer, Senhor, por aqueles que estão na internet ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a cada um deles e agora também no retorno aos nossos lares. Esteja conosco, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.